Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 1, onde diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Meus amados irmãos, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu costumo falar em resumo, quando resumo essa carta, que ela é um curso bíblico de discipulado que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes daquela cidade. Ele escreve a uma cidade rica em dons, rica em recursos, em tantas outras coisas, mas uma igreja que precisava de orientações no sentido espiritual, orientações bíblicas. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele dá duras lições quando ele se refere à Santa Ceia. Ele diz: quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros, mas quem tem fome, coma em casa. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala acerca dos dons espirituais, ele diz: acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, o apóstolo Paulo ele chama a atenção da igreja de Corinto acerca da necessidade de ter conhecimento sobre a palavra de Deus. E é esse mesmo apóstolo Paulo que agora ele dá uma lição na igreja e ele diz como as pessoas devem observar, não é? E considerar os que se dizem servos de Deus. E nesse sentido ele diz, olha, é que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Interessante, irmãos, porque há uma preocupação, uma orientação, não é? Uma exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto e falando da necessidade, inclusive, da aparência. Quando o apóstolo Paulo diz que os homens nos considerem assim, ele está falando também da aparência. Ele está falando da maneira de falar. Ele está falando do preparo, da maneira de se vestir. E você observe que a fala do apóstolo Paulo, em resumo, ela fala de tudo no sentido geral. Como os homens devem nos ver? Eles devem nos considerar ministros de Cristo e eles devem nos ver como despenseiros dos mistérios de Deus. Interessante, não é, irmãos? Como nós temos que ser vistos. E há uma dificuldade nessa questão de visão, porque algumas pessoas, de maneira equivocada e demonstrando uma falta de conhecimento bíblico incrível, eles insistem em dizer que Deus não se preocupa com a aparência. Talvez porque a aparência para essas pessoas, elas sejam simplesmente aparência física. E eu diria que também é aparência física. Também é aparência física, mas também a maneira, o preparo no sentido geral. Como eu já disse, em todas as áreas da nossa vida, devemos, além de falar bem, de entender bem a Bíblia, de saber bem louvar, de medir as palavras na hora de falar. No caso dos que são casados, devem ser bons pais. Os que são empregados, bons funcionários ou bons patrões, não é? Então você observa que as pessoas, observando uma série de elementos na nossa vida, elas vão nos considerar ministros de Cristo, porque o que ministra é espelho. Pastor, e não basta eu falar bem da Bíblia? Não basta saber bem da Bíblia e falar bem dela? Claro, isso é essencial, mas lembre-se que a Bíblia fala de um conjunto, espírito, alma e corpo.
né? E fala que deve ser apresentado a Deus de maneira santa, irrepreensível, despenseiros dos mistérios de Deus. Veja que tamanha responsabilidade. E eu vou terminar a minha fala de hoje dizendo que enquanto estamos nos comportando em conformidade com a Bíblia, conforme a Bíblia nos orienta, tenha certeza que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Nunca se esqueça de Mateus 28, quando termina o discurso de Cristo, né, reproduzido por Mateus, na grande comissão, quando ele diz: olha, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ser ministro de Cristo é uma honra. Despenseiros dos mistérios de Deus é uma honra muito grande. Eu talvez nem consiga expressar tamanha honra por meio da minha simplicidade de palavras, mas é assim que as pessoas devem nos considerar. E agindo e se esforçando dessa maneira, com certeza receberemos a bênção de Deus. Eu quero orar por você neste dia. Querido Deus, em nome de Jesus, apresento a Ti mais uma vez a vida dos Teus servos. Senhor, nos ajuda para que nós possamos verdadeiramente sermos vistos, considerados como ministros de Cristo, com a responsabilidade de transmitir o reino que Jesus Cristo, Teu único Filho, começou a proclamar quando esteve neste mundo e deixou essa responsabilidade a todos nós, a Tua santa igreja. Senhor, nos ajuda. Nós precisamos de Ti. Precisamos muito de Ti, precisamos muito da Tua santa presença, precisamos muito, Senhor, da Tua misericórdia. E nós cremos que o Senhor é o Deus que está conosco todos os dias. Por isso, mais uma vez eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para sermos despenseiros dos Teus mistérios. Ó Deus amado, nos dá sabedoria para sermos servos Teus, e que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, também te peço um dia de alegria, de paz, de regozijo em Ti para todos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, recebam uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos e que a bênção de Deus esteja sobre todos nós. Amém.